Hoje eu estou chegando aqui para encerrar esses 12 dias dizendo: posso confiar, uma afirmação. Podemos confiar. E você aprendeu nesses dias que é possível confiar. É possível confiar em Deus, é possível confiar no ser humano e é possível confiar nas instituições. Aleluias. Tudo é possível nesse sentido, só depende de nós. A base disso tudo está no Jeremias capítulo 17, verso 5, quando o Senhor diz: maldito seja o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, cujo coração se desvia do Senhor. Quando nós podemos confiar nas pessoas, em Deus, é claro, não preciso insistir nisso. Nós podemos confiar nas pessoas baseado na realidade do novo nascimento. Uma pessoa nova nascida traz em si as qualidades, as características, os atributos comunicáveis de Deus. Por isso, todo crente novo nascido supostamente é uma pessoa confiável por causa da presença de Cristo nele. Amém? No livro de Êxodo, naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também confiou em Moisés, o seu servo. Êxodo capítulo 14. E 2 Coríntios capítulo 7, tendo grande confiança em vocês, Paulo escrevendo aos Coríntios: e de vocês tenho muito orgulho, sinto-me bastante encorajado, minha alegria transborda em todas as tribulações. Paulo dizendo que confiava no povo lá de Corinto, povo que dava trabalho, mas era um povo confiável, tá bom? Isso nós aprendemos no domingo, dia 1º. Na segunda-feira, dia 2, nós ouvimos aí o Olair falou sobre os fundamentos da confiança, e esses fundamentos da confiança formam um tripé, que é a confiança em Deus, a confiança no ser humano baseada na dignidade e na ética do homem como ser social, e as instituições como representantes de Deus. Na terça-feira, dia 3, nós aprendemos com o pastor o alcance da confiança, que a confiança não é hereditária. Nós não podemos deixar um decreto dizendo lá, assinar um decreto dizendo: os meus filhos são pessoas e serão pessoas confiáveis. Nós não podemos fazer isso. Os nossos filhos é que terão que ter a experiência deles de serem confiáveis ou não. Então a confiança não é algo hereditário. Confiar em Deus nós podemos até a eternidade, porque Deus é imutável, e se Ele não muda, a nossa confiança nele também pode ser permanente. Quem recomenda alguém tem que ser, no mínimo, uma pessoa confiável. Quando Paulo recomendava as pessoas só aceitavam a recomendação porque Paulo era uma pessoa confiável. Eu, às vezes, vejo essas propagandas de televisão, as pessoas falam assim: eu recomendo. Aí eu fico olhando e falo: mas quem é essa pessoa? Eu não sei quem é essa pessoa para estar recomendando. Ele toma lá um remédio lá, vem todo vestido de branco lá e tal, com um jaleco, e fala assim: é bom para dor, eu recomendo. Aí eu falo: mas quem és tu para recomendar? Não é? Ou então aquela pessoa de um produto alimentício lá, de alimentação, fala: esse você pode confiar, eu recomendo. Tá bom. Quem é você? Eu não te conheço. Então, já que eu não te conheço, a sua recomendação para mim não tem muito valor, não. A confiança, na terça-feira ainda, a confiança no ser humano tem prazo de validade, ou seja, a confiança no ser humano vai até
o ser humano não quebrar a confiança, porque quando quebra a confiança, acabou a confiança. Então tem prazo de validade. Como Deus não muda, o ser humano muda. No dia 4, nós aprendemos com a Marcelena sobre o tema Os Exemplos Bíblicos de Confiança, que à medida que eu tenho intimidade e comunhão com Deus, eu vou recebendo o discernimento para saber quem são as pessoas confiáveis à nossa volta. E usando a narrativa sobre os reis Saul e Davi, ela trabalhou a ideia de que aquele que tem intimidade com Deus, no caso do rei Davi, era uma pessoa confiável. Deus confiava nele e ele era uma pessoa confiável. Na quinta-feira, dia 5, nós aprendemos com a pastora Selma sobre o tema a oração como geradora de confiança. E ela mostrou que Jesus não se preocupou em ensinar ninguém a pregar, a discipular. Ele ensinou as pessoas a orar. E a oração é uma geradora de confiança em nós. E ela mostrou, baseado na narrativa bíblica, de que Jesus, antes de escolher os seus discípulos, passou a noite em oração. E esse tempo de oração deu a ele a confiança necessária para que ele fizesse a escolha dos discípulos, sem ter depois aquela dúvida: mas será que eu escolhi certo? Será que eu não deveria ter escolhido aquele outro no lugar do Pedro? Ou aquele outro no lugar do Mateus? Poderia ter escolhido outro? Não, ele desceu da oração, porque a oração gera confiança. Na sexta-feira nós aprendemos com o Rodrigo sobre a psicologia e a confiança, e o Rodrigo nos ensinou que a confiança, a definição de confiança, eu achei isso belíssimo, que a definição de confiança, a confiança é um ato de entrega. Eu tenho que me entregar. E que as pessoas não se entregam porque têm medo. E o medo cria essa incerteza e, consequentemente, a falta de confiança. E ele então discorreu a ideia de que nós precisamos do amor de Deus e que Deus nos ama e nos ama mesmo, e o amor de Deus deve lançar fora os nossos medos. E sem os medos decorrentes ou recorrentes na nossa vida, nós podemos confiar em Deus, nas pessoas e nas instituições. E ele também mostrou que a instituição, que a família é uma instituição, e ela deve ser respeitada e ela deve ser confiável também. No sábado, dia 7, nós aprendemos com a Alessandra sobre o tema planejamento combina com confiança. E olha, foi muito interessante porque ela mostrou com clareza que sim, que Deus é um Deus que planeja, inclusive os mínimos detalhes. E ela usou o exemplo do Neemias, que Neemias tinha planos. Quando o rei pergunta: quando é que você volta? Ele falou: vou voltar tal dia. Neemias já tinha pensado em tudo, planejado tudo, e o Neemias fala: ô rei, eu preciso de carta para isso, carta para aquilo, carta para isso, carta para aquilo. Mostrando que, de fato, aquela pessoa que planeja. E quando a gente submete os nossos planos a Deus, eles dão certos. Aleluias. No domingo, dia 8, aprendemos com a Eliana sobre o tema quando a confiança é quebrada. E ela usou a narrativa do texto bíblico do Zaqueu, do evento de Jesus com Zaqueu. E ela mostrou para nós que a confiança é um sentimento de quem acredita na sinceridade, no caráter, na retidão moral, na lealdade, na competência, na discrição de alguém. E aí ela trabalhou alguns tópicos muito interessantes, que se alguém que quebrou a confiança em algum momento,
para que a confiança fosse restaurada, são necessários os seguintes passos. O primeiro, ter uma experiência com a verdade que é Jesus. Então, ter um encontro real com Jesus. Em segundo lugar, tem que deixar a luz de Jesus, que é a verdade e que revela a verdade, inundar o seu coração, e essa luz vai entrar em cada recanto do ser e fazer uma mudança. Em terceiro lugar, para se restaurar a confiança, é necessário se arrepender e consertar aquilo que fez de errado. Em quarto lugar, ela mostrou que nós precisamos, ou aquele que teve a quebra de confiança, que quebrou a confiança, precisa confessar a Deus o erro e confessar a todas as pessoas envolvidas na quebra da confiança. E por último, é necessário restituir aquilo que foi roubado. No caso do exemplo do Zaqueu, o Zaqueu disse: vou dar a metade dos meus bens para os pobres, e para aqueles de quem eu roubei eu vou dar 4 vezes mais. Sem restituição não tem como restaurar a confiança. Então ela mostrou para nós que a confiança pode sim ser restaurada, desde que se obedeça esses 5 pontos aqui. Na segunda-feira, dia 9, aprendemos com a Eliana também sobre o tema que a confiança é diferente da fé. E ela fez uma afirmação de que a fé é algo que vem de dentro de nós, é uma dádiva de Deus, e a confiança é a resposta do coração ao agir da fé. Deus nos ajuda a ter fé, dando entendimento e convicção da verdade. O próprio Deus nos dá fé. A fé é um presente dele para nós. A fé está intimamente ligada à confiança. A fé é como se fosse uma ponte, uma completa a outra. A fé fica de um lado, a confiança do outro, e elas fazem uma ligação entre si. A confiança é a resposta que dou a Deus como fruto, como resultado da fé. Necessito confiar quando eu não posso ver o que está acontecendo através dos sentidos. Confiança é a parte prática da fé. Na terça, dia 10, aprendemos com André sobre a resiliência na confiança, e que a resiliência é aquela habilidade ou aquela capacidade que a pessoa tem de suportar uma dificuldade, uma luta, e depois voltar e sobreviver e voltar a ter a mesma forma, evidentemente que agora com as cicatrizes do episódio. E aí, quando fala-se da almofada, a almofada sofreu uma deformação, mas quando a questão foi resolvida, o peso saiu, a almofada volta ao seu lugar, mas ficam as rugas do que foi pressionado ali. E ontem aprendemos com a Alessandra sobre o direito, né? O direito e a confiança, e como isso trabalha entre si. E ela disse que nós devemos, o apelo dela mais intenso foi que nós devemos dar muita importância e mantermos o empenho que fizemos, seja em palavras, seja escrito, ou seja através de uma aliança de qualquer outra forma. Devemos cumprir aquilo que nós declaramos que iríamos fazer, pois a falta do cumprimento gera a quebra da confiança. Quando a gente não cumpre o que fala, gera a quebra da confiança. E Deus mantém cada uma das suas palavras e Ele cumpre cada uma delas. Então, queridos, que a sua palavra seja sim, sim, não, não. Que a sua palavra seja a verdade. E uma coisa que eu aprendi desde muito cedo: falar a verdade é a melhor coisa que tem, porque quando se fala a verdade, você não precisa inventar. Quem fala mentira, esqueceu da mentira que falou, e aí quando ele vai falar de novo, ele tem que falar: o que eu falei mesmo? E agora eu não lembro o que eu falei. E aí ele faz outra mentira.
Quem fala a verdade não esquece, porque aconteceu assim, assim, assim. Daqui a 10 anos, como é que foi? Foi assim, assim, assim. Não tem o que tirar, porque a verdade permanece. A mentira tem e leva para o inferno ainda por cima. Então, uma questão de sobrevivência, fale a verdade, para você poder ir no céu, morar no céu e viver com o Senhor Jesus. Amém? Deu para você pegar tudo? Hoje é só uma síntese de tudo que aprendemos. Agora você sabe o que é confiança, você sabe que como nós podemos confiar, em quem nós podemos confiar, como nós podemos confiar, até quando nós podemos confiar. Deus, nas pessoas, nos seres humanos e nas instituições. Que você seja uma pessoa confiante e confiável. E que Deus te ajude, e que Deus nos ajude a sermos uma igreja muito confiável mesmo. Tá bom? Que o Senhor te abençoe e que te ajude.